Dragon Ball. Acho que todo mundo conhece Dragon Ball, não é? Uma obra que marcou gerações e inspirou grandes nomes, como Masashi Kishimoto e Eiichiro Oda. E ela foi criada em 1984 e escrita pelo mestre Akira Toriyama, que infelizmente nos deixou há um ano atrás. Descanse em paz, Toriyama. A história narra as aventuras de Son Goku, um garoto inocente e forte pra caramba, e que possui uma cauda de macaco, cauda essa que o transformava em um macaco gigante no período da lua cheia. Ele também tem uma amiga chamada Bulma, uma garota super inteligente e que é uma brilhante cientista. Ambos estavam atrás das 7 esferas do dragão, que estavam espalhadas pelo mundo. E quando você as reúne, um grande dragão chamado Shenlong aparece e realiza um pedido. E durante a jornada acontece uma porrada de coisas. Eles conhecem um velho chamado Mestre Kami que ensina artes marciais pro Goku. Além do Goku como aluno tinha esse careca chamado Kuririn, que não gostava muito do Goku, mas depois viraram melhores amigos. Eles entram em um torneio bizarro de artes marciais que tem todo tipo de coisa, tipo um lobisomem, ou um cara que esfrega a mão nos bagos pra lutar contra o Kuririn. E na hora que o Goku tava procurando as esferas do dragão, ele acaba por derrotar sozinho uma organização criminosa chamada Red Ribbon, só com uma nuvem voadora, um bastão mágico que se estica e a vontade de matar alguém. E no meio desses torneios, o Kuririn acaba morrendo pra um dos capangas / filhos de um cara chamado Piccolo Daimao. E o mais estranho é que ele matou o Kuririn assim. Eu não vou falar nada, porque nesse anime você pode morrer até por uma linguada. Então Goku vai atrás de vingança e derrota esse capanga. E depois de um tempo, o Piccolo Daimao se mostra e revela que quer ficar mais jovem usando as esferas do dragão. Então o Mestre Kami tenta selar o Piccolo usando uma fubá. Só que ele falha e acaba morrendo. E depois, o Goku chega no local e trava uma batalha muito foda contra o Piccolo. E pra acabar de uma vez com todas com ele, ele finaliza perfurando a barriga do Piccolo. E a minha honesta reação e a de todos que viram foram essa. E então os amigos do Goku revivem o Mestre Kami e o Kuririn, usando as esferas do dragão. Eles também revivem um carinha chamado Caos, um antigo inimigo que virou amigo, e morreu no meio da batalha também. Faça Piccolo Daimao desaparecer! Vai não! Após muito tempo sem se falarem, o Goku reencontra seus amigos no próximo torneio, e lá havia um ser parecido com o Piccolo Daimao. Ele era o Piccolo Jr., o filho dele, que nasceu de um ovo expelido pelo próprio Daimao no meio da luta contra o Goku. What the fuck? Ele tava lá porque queria vingança contra o Goku. E depois de uma longa porradaria, o Goku acaba ganhando. E após esse breve resumo, podemos finalmente falar sobre o jogo. Então se prepara, pois hoje vamos analisar Dragon Ball Budokai 1 de Play 2. Bom, eu vou ter que contar uma coisa sobre o jogo que é bem paia. Aqui temos um modo história que começa na saga dos Saiyajins, depois vai para a do Freeza, a do Cell. E sabe a saga Buu? Ela não tem. E ninguém sabe o motivo dessa escolha, mas dizem que ela não tá aqui porque a dublagem americana ainda estava sendo feita na saga Buu. E o mais estranho é que no menu de batalha o Vegeta tá usando o traje da saga Buu. E tem o Saiyaman no jogo, que é um traje alternativo que o Gohan usa na saga Buu. Então por que caralhos eles colocaram se não ia até a saga? E todo mundo foi prejudicado. Bom, quando você abre o jogo, já aparece uma reimaginação da primeira abertura do Dragon Ball Z, feita totalmente em 3D. E por mais que seja feinha, antigamente era muito impressionante, pois ele foi criado em 2002, 2 anos depois do lançamento do Play 2, então é bem recente. E eu tô jogando na versão de GameCube, mas não muda muito. E a música da abertura... Ai, meus ouvidos. Eu gosto da dublagem americana, a voz do Goku é muito pica.
Ele dá uns gritos muito foda. Mas não sei porque eles optaram pra ser um rap pra abertura. Não combina nada com o original e a letra é só o cara falando o nome do anime. E o Goku grita aqui que nem uma cabra. Depois dessa tortura auditiva, somos jogados pra tela de título. Iniciando, você vai para um menu bem bonitinho, onde tem um Goku voando na nuvem voadora. E os modos do jogo são representados como as 7 esferas do dragão. E cada modo tem uma arte própria, com o estilo do Dragon Ball Z Kai. E os modos são o de história e combate, torneio mundial, onde você vai enfrentando os inimigos até chegar no último chefe, como se fosse uma torre do Mortal Kombat, modo de treino e editar skills. Esse modo serve para você comprar ou modificar as habilidades do seu personagem. E aqui tem 3 tipos de skills: a de poderzinho, a de ataque e as suportes. E você tem um limite de quantas você pode colocar no seu personagem. E para desbloquear elas, você joga o modo história ou compra mesmo na loja por Zen. E agora sobre o combate do jogo. E uma das skins alternativas do Goku é ele de jaqueta. Muito da hora. Em relação ao Budokai 3, que é o seu sucessor, seu combate é muito mais simples. Já que eu tô na versão de GameCube, então o controle é diferente da de Play 2. E já que a de Play 2 é a mais conhecida, eu vou falar dela. Mas não muda quase nada os botões. Aqui você pode ir pra frente e pra trás, e apertar 2 vezes pra direita ou pra esquerda, ele dá um dash. Quadrado é o soco. O triângulo é o chute. Bolinha é pra você soltar o Ki Blast. E o X é a defesa. O R1 é o soco mais o chute. E o R2 é o soco mais a defesa. E também tem como você apertar o chute mais a defesa. E para carregar o Ki é uma coisa muito esquisita e ruim. Você tem que segurar o X e apertar 2 vezes para trás. Quem foi o gênio que pensou nisso? Eu tinha que pesquisar no YouTube para saber como carregava. Porque o jogo não explicava. Que legal! E para você dar golpes como Kamehameha ou um ult de corpo a corpo, você tem que fazer um certo combo. Se liga, para você tacar um Kamehameha, tem que apertar 4 vezes quadrado, e quando uma cápsula aparecer no lado esquerdo da sua tela, tu aperta o bolinha, e então ele solta. E já que esse jogo é Dragon Ball, é óbvio que vai ter transformações. E para fazer isso, você tem que ter uma certa quantidade de barrinha de Ki, e apertar triângulo, quadrado e X. Mas para facilitar, você aperta R1 mais X. É muito mais tranquilo. Com os outros modos já falados, parte o modo história. Goku, the victor of many great battles. O jogo vai estar em inglês. Não tem como escolher a voz em japonês. Então vocês têm que sofrer comigo e escutar a voz do Freeza em inglês. I will be immortal! Depois da derrota do Piccolo Jr., Goku vive tranquilamente com sua esposa, chamada Titi. E ele tem um filho com ela, o Gohan. Então Goku vai pra casa do Mestre Kami mostrar o Gohan para os seus amigos. E depois de chegar, alguém aparece. Um cara chamado Raditz. Ele disse que ia destruir a Terra e que o Goku iria o ajudar. E ele também revela que ambos eram irmãos e eram de uma raça guerreira chamada Saiyajins, que foi extinta por causa de um meteoro. Goku recusa destruir o planeta e toma um chute no bucho. E o Gohan é sequestrado. Cada começo de luta tem essas introduções, como se fosse do anime mesmo. E é bem legal. Após formar uma aliança temporária com Piccolo, eles chegam aonde o Raditz estava. E o Goku fala que vai ganhar e salvar o Gohan. E o Raditz fala que mesmo se eles ganhassem, mais 2 Saiyajins iriam e que eram muito mais fortes. E então o combate começa. Temos 3 barrinhas de vida e preciso esgotar do inimigo para ganhar. A luta em si é bem tranquila. O Raditz tem uma dificuldade padrão e fácil para quem nunca jogou. Diferente da sua versão do Budokai Tenkaichi 3, que era impossível passar. Mano, não era só eu que ficava empacado naquela fase. Passei tanto tempo nela que eu só tinha desistido de jogar. Tenho traumas com isso até hoje. Voltando, quando o Raditz estava distraído, o Goku pega no rabo dele, sem piadas por aqui. Pois a cauda de um Saiyajin é o seu ponto fraco. E quando o Piccolo estava carregando um golpe mortal,
O Raditz pede piedade e fala que vai deixar a Terra e nunca mais o incomodar. O Piccolo disse para não cair no papo dele, mas o Goku cai no papo e solta o rabo dele. Então ele aproveita e dá um soco que derruba ele no chão. Boa, Goku. Você mal conhece o cara e já cai na lábia. Agora deitado no chão, o Goku estava sendo pisoteado. O Raditz nota que um poder absurdo apareceu, e era o de Gohan. Isso é pelo meu pai! E distraído, o Goku segura para o Piccolo usar o golpe final. E então se inicia um minigame que causou traumas para todos, onde você tem que girar o analógico e centralizar o Goku e Raditz. E é difícil, porque se você girar só um pouquinho para os lados, parece que tu esmiralhou o controle para eles ir pro canto do mapa. E já que eu tô na versão de GameCube, não sei se facilitaram, mas eu consegui passar de primeira. Não achei tão complicado, mas ainda assim eu lembro da de Play 2, e lá era um porre para passar. Meu Deus, Piccolo, por favor, nunca mais sorria. E depois de muito tempo, o Piccolo solta seu Macanco Sapô e acerta Raditz. E consequentemente, acerta o Goku. E ambos acabam morrendo. Mas já que estamos em um anime, o Goku está em outro mundo, e o juiz dos mortos, Rei Madaiyo, permite que ele passe pelo caminho da serpente, para ser treinado pelo Sr. Kaiô. E depois de chegar, ele precisava contar uma piada para ser treinado. É o quê? E depois de 6 meses, os dois Saiyajins que Raditz tinha falado apareceram. Vegeta e Nappa. E então eles começam um massacre, e os amigos do Goku que eram guerreiros foram mortos. E quando o Gohan iria ser morto, a nuvem voadora aparece e salva ele. Isso significava que Goku estava vivo graças às esferas do dragão. Caminhando em direção ao Piccolo, ele vê que estava morto, pois se sacrificou para salvar o Gohan. O mesmo garoto que ele treinou neste período de 6 meses e que teve empatia pelo mesmo. O Goku também vê seus outros companheiros caídos no chão, Ten Shinhan e Yamcha. O Nappa também cita que o Caos tentou se explodir para matar ele, mas não foi eficaz. E ouvindo isso, o Goku fica puto e parte pra cima. Com o treinamento do Kaiô, aprendemos algumas técnicas. Uma delas sendo o Kaioken, onde ela multiplica a força do usuário e varia de pessoa para pessoa. O Goku em si suporta até no máximo. E o ponto negativo é que ela desgasta o seu corpo e pode te matar. Depois de aleijar o Nappa, e isso não é zoeira, o Goku realmente fez isso. Goku agora, vamos parar de lutar, você é legal. Vamos tomar uma breja? Goku antes. Kamehameha ou Sol? O Nappa pede ajuda pro Vegeta, então ele pega na mão dele e joga ele pro alto. Enquanto o Vegeta carregava um golpe, ele dizia que não precisava de um Saiyajin inútil, então mata o Nappa. Depois de irem para um lugar isolado, o Vegeta começa a dizer que o Goku tem sorte por ele lutar com alguém de classe alta, já que o Goku, ou melhor dizendo, Kakaroto, no planeta dele, ele era considerado classe baixa, ou seja, ele era fraco. Por isso que ele foi designado à Terra, pois aqui havia lutadores fracos, então ele conseguiria dominar o planeta facilmente. Mas quando criança ele bateu a cabeça e esqueceu da sua missão, ele passou a viver na Terra tranquilamente. E agora ele teria que enfrentar alguém mais forte que ele. E piora, porque o Vegeta é o príncipe dos Saiyajins, então ele é forte pra caralho. E o Goku fica empolgado porque vai lutar com alguém mais forte. E os dois fazem as suas poses clássicas. Outro golpe é desbloqueado, o Kamehameha contínuo, que não tem nada a ver com Kamehameha, é só uma rajada de Ki padrão. E lutando de igual para igual e tendo uma colisão de golpes bem legal, Tome! eu acabo ganhando. E como último recurso,
o Vegeta cria uma lua artificial. E vira um macaco gigante, o mesmo que o Goku virava quando era criança. E essa transformação se chama Ozaru, o último triunfo dos Saiyajins para ficarem mais fortes. Então Goku prepara a última técnica que ele aprendeu com o Sr. Kaiô, a Genkidama, onde ele reúne a energia de todos os seres vivos e solta em um ataque. Só que o Vegeta falou e não deixou ele usar. E depois do Goku ser brutalmente esmagado, para salvá-lo, o Gohan distrai o Vegeta para que o Kuririn corte seu rabo. E quando ele usa um disco que fatia qualquer coisa, o Vegeta se esquiva. Só que ele não contava que o Yajirobe, o cara que saiu voando, estava atrás dele e consegue cortar usando uma katana, fazendo com que ele volte ao normal e muito mais fraco do que antes. E agora a gente controla o Gohan. E que de primeiro eu acabo perdendo, porque a máquina ficou roubada do nada. Mas na próxima rodada eu venço. Enquanto o Gohan ganha tempo, o Goku passa a energia da Genkidama para o Kuririn, e que o mesmo arremessa. Só que o Vegeta pula por cima, e ia acertar o Gohan. E falando telepaticamente, o Goku fala para ele rebater a esfera. Então ele faz e acerta o Vegeta. E todos estavam muito cansados e feridos. E quando o príncipe dos Saiyajins cai no chão, ele chama sua nave para uma recuada. E o Kuririn não ia deixar. Ele pega a katana do Yajirobe e estava prestes a finalizar. Só que o Goku pede para ele não fazer isso, pois ele mesmo queria ganhar uma luta sem a ajuda de ninguém. Então o Vegeta promete que ia voltar e destruir tudo. E vai embora. Se acabando a saga Saiyajin. E antes de irmos para a próxima saga, quem viu o anime percebeu que tem coisa faltando. Como por exemplo a colisão dos ataques do Goku e do Vegeta, o Kamehameha e o Garlic Ho. E eu não sei do porquê isso acontecer. Cortes de gatos, talvez? E também não teve a luta dos Guerreiros Z contra o Vegeta e o Nappa. Pulou já pra vinda do Goku, só que adiantando, ela tá no jogo. Mas você tem que zerar um modo história pra jogar esse outro capítulo. Essa decisão é muito estranha, e que mata um pouco da história do jogo. Na história, todo final de saga tem uma preview de o que vai acontecer na próxima saga, imitando o anime. Uma ideia bastante legal, nunca mais vi isso em um jogo de anime. E agora se inicia o arco de Namek. Quando eles levaram o Goku para o hospital, eles descobriram que não podiam mais usar as esferas do dragão, pois já que o Piccolo morreu, o criador das esferas do dragão da Terra, o Kami-sama, também morreu, pois o Piccolo e ele são as mesmas pessoas, só que divididas. E as esferas se tornam inúteis quando eles morrem. Então o Kuririn que ouviu do Nappa falando que o Piccolo se parecia com um membro de uma raça chamada Namekuseidins, e deduz que pode ter outras esferas criadas por esse povo. E ele, Bulma e Gohan decidem ir para Namek. E quando eles chegaram, eles viram a nave do Vegeta. Então a Bulma contata o Mestre Kami, que estava com essa blusa esquisita, falando que aquele Saiyajin estava lá e que poderia dar problema. E a forma de como o Goku se recuperou rapidamente foi graças a uma semente dos deuses, onde caso você coma, você volta ao seu estado em 100%, mas não cura doenças. Depois de saber sobre o Vegeta, ele parte diretamente para a casa da Bulma e pegar uma outra nave. Então ele consegue e vai para Namek. Enquanto o Goku estava no caminho, ele resolve treinar para ficar mais forte e aprimorar seu Kaioken. E no anime é só uma sessão de malhação, mas aqui tu enfrenta um Vegeta holograma. Vegeta azul. E o treino é para aprender sobre as mecânicas do jogo, como parrying, ki blast e colisão de soco. E após isso, o Kaioken que ele usava de 2x foi para 10x. Em Namek, após o Kuririn e o Gohan avistarem a nave do Vegeta, eles vão procurar as esferas. E na busca, eles acabam trombando com o Namekuseidin chamado o Grande Patriarca. Ele nota que os dois não tinham intenções maléficas e confia as esferas para ambos, além de dar um boost no poder deles. E pra piorar, além do Vegeta estar lá, tinha mais outras pessoas, sendo essas o Zarbon e o Dodoria. O Dodoria não tá aqui na cena, mas finge que ele tá? E além disso, havia o Frieza,
o ser mais forte do universo e um tirano. E o Freeza tava lá pelo mesmo motivo do Vegeta, usar as esferas e ficar imortal. E para achar o restante, ele manda um grupo, as Forças Especiais Ginyu, composta por 5 membros. Já que eles eram muito poderosos, o Vegeta se une a Kuririn e Gohan para derrotar eles. E mesmo com essa união, eles não foram páreos para um dos membros, o Rikun, que espanca todo mundo e quebra o pescoço do Gohan. Ai, Gohan, você sabe qual é o animal que anda em 4 patas? É rosa e vive no chiqueiro? Ah, é o porco. Aqui te acerta no pescoço. Mas finalmente o Goku chega e sente o ki deles mais fraco, e vai voando rapidamente até lá. E chegando a tempo, ele dá uma semente dos deuses pra todo mundo, e geral fica bem. Queria pontuar que não colocaram essa cena, mas eu vou. Vamos, como? Está me escutando, Gohan? Impossível. Ele está com o pescoço quebrado e está agonizando, mas não tem importância. Então o Goku assume a luta, e ganha tranquilamente. Após matar o Rikun e ele ficar nessa pose esquisita, o Vegeta fica se perguntando se o Goku era o Super Saiyajin que nasce a cada 1000 anos. Uma lenda antiga no planeta dos Saiyajins. Mas ele não quer acreditar, pois já que ele era o príncipe dos Saiyajins, o mesmo deveria ser esse das lendas. Vendo que o Rikun não deu conta, o Capitão Ginyu e o cara vermelho chamado Jesse iriam lutar. E o Goku pede ajuda do Vegeta e fala pra ele cuidar do Jesse. Mas o Vegeta fala que tinha outras coisas importantes pra fazer e vai embora, traindo a todos e deixando o Goku sozinho. A luta contra o Ginyu é difícil, mas nada que ficar spamando o poderzinho não resolva. Como última chance de ganhar e vendo que o Saiyajin é muito forte, ele acerta o próprio peito, deixando o Goku chocado. E no meio da distração, ele troca de corpo com ele. O Ginyu virou o Goku. E o Goku tava todo fudido. E o Ginyu ia finalizar o serviço. Mas... o Vegeta ia dar o golpe final. E na hora, o Ginyu usa a magia de troca de corpo. Mas o Goku pula na frente e volta ao normal. E o Ginyu é derrotado. E sobre os outros membros, todos eles foram derrotados. Depois da luta, o Goku estava se recuperando. E durante esse tempo, o Kuririn e Gohan usam as esferas do dragão e invocam Porunga, que pode realizar 3 desejos ao invés de 1. E um dos pedidos realizados foi para que Piccolo voltasse à vida. E já que ninguém conseguiu fazer o serviço, o próprio Freeza iria fazer. E ele tem 4 formas, onde ela serve como uma forma de conter seus poderes. E quando ele chegou na sua última forma, ele estava torturando Vegeta. O Goku sente isso e já vai logo até onde estava a luta, com muito mais força agora, pois ele sofreu um Zenkai. Zenkai é quando um Saiyajin toma muito dano e quando se recupera, sua força aumenta demais. Após chegar, o Vegeta conta pro Goku que não foi um meteoro que destruiu o planeta deles, mas sim o Freeza, pois ele temia o poder do lendário Super Saiyajin das lendas. E para prevenir isso, ele simplesmente destrói o planeta com um dedo. E agora o Goku fica mais motivado ainda para matar o Freeza, pois agora é algo pessoal. E o combate lendário começa. E eu tenho... Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou... Arreia. Você é um ancião. Arreia que eu te dou. Você é um ancião. Você é ancião, você é um covarde. Você é covarde. Você que é Bate em mim, bate. Você é um ancião. Bate, você já bateu de... Bate. Você é um ancião. Bate desse covarde. Você é um ancião. Vai ser velho. O Goku utiliza a Genkidama, e agora em uma escala bem maior. E antes de o Freeza destruir Namek, o Goku consegue lançar bem na cara dele. Give me your money. E caralho, Goku, não era você que queria salvar Namek? Todo mundo estava comemorando. Só que o Kuririn avista alguém e fica espantado. Era o Freeza que estava vivo. E aproveita a brecha para usar seu poder e levitar o Kuririn, para logo em seguida explodir ele, deixando todos em choque. Mas principalmente o Goku, que viu novamente seu melhor amigo morrer. Despertando uma ira absurda, e após esse pico de fúria, ele vira o lendário Super Saiyajin. O Goku fala para levar o corpo do Piccolo o mais longe possível e ficar seguro.
E na hora da luta, essa e a próxima do Freeza são bastante complexas, onde a máquina teve um salto de dificuldade, e que acaba perdendo algumas vezes e ganhando com muita dificuldade. Mas quem é você? Acho que você já sabe, não é mesmo? Eu sou o Saiyajin que veio da Terra para acabar com você, Freeza. Eu tenho um coração bondoso, mas agora sou o guerreiro lendário que despertou com a fúria. Eu sou o Super Saiyajin Goku! Mano, esse diálogo é muito bom. E eu coloquei ele, pois no jogo eles utilizam um roteiro da dublagem americana, onde eles colocaram o Goku como um super-herói e que iria ajudar os mais necessitados e etc. O que tá totalmente errado, pois o Goku não é um herói. Tô jogando Dragon Ball Z ou um jogo do Superman? O Freeza, após ouvir isso, ele decidiu ir com o máximo da sua força, atingindo 100%. E agora os dois estavam prontos para o combate final. Perco algumas vezes, mas na última gameplay eu faço isso. O Freeza já estava cansado e pede perdão. O Goku fica irritado e fala que mesmo após ele fazer tudo isso, ele quer perdão. Então, quando pensávamos que ele iria finalizar, o Kakaroto dá um pouco de energia pro Freeza ir embora. E o Goku vaza. Mas ele não aceitava ser humilhado, pois ele era o mais forte do universo, e lança um golpe no Goku. Finalmente matando o Freeza. E já que o planeta estava explodindo, ele tenta achar uma maneira de fugir, só que sem sucesso, e o Goku sucumbe à explosão de Namek. E na Terra, Gohan, Bulma, Vegeta e todos os Namekuseidins estavam vivos. E o Porunga estava lá também, falando para fazerem o próximo pedido, finalizando a saga Freeza. Agora tem uma outra preview, que spoila coisa pra caralho, e já que não quero estragar a experiência, vamos direto pra próxima saga. Após um ano desde os acontecimentos da saga Namek, o Freeza tava de volta! De novo! E já que o Goku não estava aqui, uma outra pessoa se encarregou de derrotar o Freeza. Um homem misterioso que podia virar também Super Saiyajin. E algumas horas depois, o Goku chega e o jovem rapaz puxa ele pro canto para ter uma conversa. E revela que o mesmo veio de um futuro destruído por androides, e tinha notícias horríveis. A primeira é de que após 3 anos, um cara chamado Dr. Gero, cientista da até então extinta Red Ribbon, vai causar o terror. E em 1 ano, o Goku iria morrer de um vírus no coração. E era por isso que ele estava ali, para dar o remédio para curá-lo. E por fim, ele disse seu nome. E era Trunks. Ele era filho da Bulma e do Vegeta. Depois de dar essas notícias, o Trunks volta para sua linha do tempo original. E em 3 anos, o seu Madruga e seu Barriga aparecem... o Dr. Gero e o Android 19 aparecem. Era isso que eu queria dizer. E o Goku vai até lá detê-los. E já que isso realmente aconteceu, a doença do Goku também apareceu, e você tem que ganhar a luta enquanto seu HP vai se esgotando. Por causa do esforço, os efeitos estavam vindo à tona, e o 19 consegue se superar e absorver a energia vital do Goku. Mas o Vegeta é um bom amigo e chega na voadora, e assume a luta. Agora, podendo se transformar em um Super Saiyajin também, e ganhando com muita tranquilidade. E vocês perceberam que o nome dos androides tem uma numeração. Então já que tem até o 20, significa que tem outros numerados. E eles aparecem, são os androides 16, 17 e 18. E quando surgiram, a 18 ganhou com tranquilidade do Vegeta. E pra piorar, tinha outro androide, que estava absorvendo seres humanos pra ficar mais forte. E já que tava rolando muita merda, o Kami-sama decide se assimilar com o Piccolo para ficarem mais fortes e derrotar esse bicho verde. Quando ganhamos, ele começa a contar mais sobre sua história. Seu nome é Cell. Ele veio do futuro e foi construído com base nas células dos guerreiros mais fortes. Então ele tem as habilidades de geral. E seu objetivo é absorver os androides 17 e 18 para atingir seu estado perfeito. E ele foge usando a habilidade do Kuririn. Mesmo procurando,
O Piccolo e o Tenshinhan, que foi revivido graças às esferas, não conseguiram localizar. E na casa do Mestre Kami, o Goku já estava curado da doença do coração. E ele fala que não vai conseguir ganhar com o poder de luta atual que ele possui. Então ele vai chamar o Gohan para treinar junto dele. E vai até onde ele estava usando o teletransporte, que aprendeu quando estava no espaço. E no dia seguinte, os androides estavam lá para matar o Goku. Porque eu esqueci de dizer que essa é a missão deles. Eles não precisavam fazer isso, pois mataram o Gero. Mas deviam estar no tédio e vão fazer mesmo assim. Só que o Piccolo tava lá e fala que isso não vai acontecer. E chama o 17 para um X1 épico. O 17 conta que pode lutar por muito mais tempo, já que o maldito tem Ki infinito e não se cansa. E de tocaia, o Cell aparece e fala que vai absorver os androides que estavam ali. E depois de uma enorme sessão de treinamento, o Goku sai da sala do tempo junto com o Gohan. E ele tá tão diferente, pois dentro desse local, o tempo passa muito mais rápido. Por exemplo, um dia na vida real equivale a 1 ano dentro daquela realidade. Por isso que ele cresceu. E depois já pula pro céu na sua forma perfeita. E eu não vou colocar todo o esquema de como ele conseguiu fazer isso, porque o jogo não mostra na primeira vez jogando, e só após zerar. Então eu não vou colocar. Isso era já pra estar na história base. E se eles não colocaram, eu também não vou. Mas bom, o Cell arrebenta o Vegeta e o Trunks. E disse que em 10 dias ele iria criar um torneio de artes marciais. Porque já que ele tem as células do Goku, ele também gosta muito de lutar. E após dar essa notícia pro mundo, um cara disse que iria participar, o Mr. Satan. Um brother normal e que tem um grande ego. Essa é uma das principais características dele. E depois de 10 dias, todos se reuniram. E a internet estragou essa cena pra mim. Quem sabe, sabe. O primeiro participante é o Goku, e nos primeiros momentos da luta, seguiu o padrão de um torneio. Caiu da arena, você perde. Mas eles estavam tão empolgados que decidiram tirar essa regra pra irem com 100%. Chegando ao ponto do Goku enganar todo mundo usando o Kamehameha com teletransporte. Mas já que ele tinha as células do Piccolo, ele consegue se regenerar. Vendo que era inútil continuar, o Goku desiste da luta e fala que o Gohan vai ser o próximo. E o Piccolo questiona essa decisão, pois se ele não conseguiu ganhar, imagina o Gohan. Relaxa, Piccolo. Eu sei o que eu tô fazendo. O Gohan vai ganhar tranquilamente do Cell, mano. Confia. Do nada, o Gohan mete um papo de que não quer mais lutar, porque não gosta de violência e de matar as pessoas. Esquisito isso. Não era você que queria acabar com o Cell e pediu pra ser treinado? Por favor, lute como se quisesse me eliminar. Se me matar, não importa. Isso só mostra que as minhas habilidades não eram suficientes pra eu sobreviver. Que suspeito! O Cell caga pro que o Gohan disse e ele faz um negócio inacreditável. Ele pare 7 versões dele em miniatura, chamadas de Cell Jr. E que nem já dizia o bom e velho Orgulho Saiyajin. E aí você vê essas mulheres frescas, faz um parto de uma criança só. Ai meu Deus, tô morrendo, 2 meses parada de repouso. Enquanto isso tá lá o Cell, dando à luz a 7 filhos. E ainda por cima ele vai lutar, ou seja, o cara realmente é perfeito. Aí o Gohan fica chorando, falando pra pararem de lutar. E o Android 16 que estava só a cabeça fala: Mano, quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei desacreditado, velho. Que porra de efeito é esse? Mas eu vou colocar agora o diálogo 100% verdadeiro, dublado, completinho pra vocês. Gohan, vê se me escuta. Não é pecado bater uma punheta. Ao contrário, é uma boa ação. Pense. Há mulheres que você só pode comer em pensamento. Você só precisa soltar o sêmen que está dentro do seu saco. Não é preciso mais suportar isso. Eu sei como se sente, Gohan. Gohan, bata uma punheta e relaxe agora mesmo. O Gohan vira Super Saiyajin 2. E agora tá essencial. E agora ele vai pra cima de todos os Cell Juniors. E eles vão aparecendo em formato de Wave, onde você vai derrotando um por um. E depois de matar eles, já vamos direto pro Cell.
E que botezinho ladrão, viu? Bicho deu trabalho. E uma das jogatinas ele me desestabiliza, usando a porra de uma Genkidama. E ganhando, porque eu tinha esquecido desse golpe. Mas nada que vários retries não resolvam. Já que o Cell estava perdendo, seu único instinto foi de aumentar suas forças, mas consequentemente ele ficou lento. E o Gohan aproveitou e deu um chute nele, que fez o cuspir Android 18 e voltando para o seu estado semi-perfeito. Desesperado, ele faz o famoso eu morro, mas levo junto. E agora o Cell virou uma bomba e iria destruir tudo. Isso se deve ao fato de que o Gohan estava muito orgulhoso dos seus poderes e ficou brincando na luta, ao invés de acabar com ela. E o Goku, vendo toda essa situação, decide fazer algo. Ele vai se teleportar para bem longe e evitar que a Terra explodisse. E dar seu último adeus aos seus amigos e ao seu filho. Papai! Por favor, filho, diz pra sua mãe me perdoar. Eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar pra ela. Se cuida, meu filho. E se teleporta para o planeta do Sr. Kaiô. E todos que estavam presentes ali acabam morrendo. Não. Vai. Vamos avançar, mano. Enquanto todos lamentavam a perca do Goku, o Cell aparece novamente e explica que sobreviveu pois o seu núcleo não foi destruído. Então ele voltaria toda vez. E graças às células dos Saiyajins, ele ficou ainda mais forte. E o Gohan, ao invés de ficar com medo, ele fica feliz, pois agora era sua chance perfeita dele ter sua vingança. E se inicia a batalha final. E eu acho que é lei no meu canal toda a luta contra o chefe final ser insuportável de jogar. Porque se já tava difícil antes, agora ficou muito pior. Ele só defendia, parecia até o Dio do jogo de Jojo. E em uma das minhas derrotas ele fica zombando de mim. É o quê? Cell ataca uma rajada de Ki, então Gohan esquiva e o Trunks é pegado no fogo cruzado, o matando. E o Vegeta fica puto e parte pra cima, só que ele toma um chega pra lá e ia ser morto também. Só que o Gohan o protege, mas por consequência seu braço esquerdo é quebrado. E pra acabar com a festa, o Cell prepara seu último Kamehameha. E o Gohan já aceitou seu destino. Quando de repente ele escuta a voz de Goku vindo do outro mundo. Ele fala pro Gohan não desistir e procurar dentro de si mesmo sua real força. E motivado, ele dispara um Kamehameha com a ajuda de seu pai. E colidindo os golpes, o Piccolo fala que o Gohan não iria conseguir, pois já estava sem forças. E das cinzas, o Vegeta surge, acertando um golpe no Cell e o distraindo. Cell foi reduzido a poeira e finalmente foi derrotado. Depois de um tempo, os Guerreiros Z usaram as esferas para reviver o Trunks, e o Goku não queria ressuscitar e decidiu ficar com o Sr. Kaiô. E todos seguem sua vida tranquilamente. O Trunks volta para o seu futuro e o Gohan se torna um novo protetor da Terra, finalizando o modo história. Mas antes de acabar, tem alguns extras, como por exemplo as histórias que faltavam, com até coisas novas, e que novamente deviam ter na história base. E alguns what ifs. Isso são histórias onde uma coisa que não aconteceu vira realidade, como: e se o Vegeta virasse Super Saiyajin na saga Saiyajin? Ou o melhor de todos, o Cell absorvendo o Kuririn e virando isso.
Posso estar enganado, mas eu acho que esse foi o primeiro jogo de Dragon Ball Z a introduzir os What Ifs. O Budokai 1 pode ser um jogo bem datado agora, mas na época deve ter sido maravilhoso jogar. E eu até que me diverti, foi bem gostosinho de jogar. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê like, compartilhem, se inscreva, escreve um comentário aí pra engajar. E é isso, eu sou o Makani e até o próximo vídeo.